Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar aqui a gravar no quadro branco e vamos aprender um pouquinho sobre os principais pontos de um triângulo, né? Vão ser os pontos notáveis. O primeiro ponto que eu vou falar se chama baricentro. A gente representa ele pela letra G. O que é o baricentro? O baricentro não é nada mais, nada menos do que o encontro das medianas do triângulo. Professor, o que é mediana? Ora, muito simples. A mediana é o segmento que sai de um vértice, por exemplo, o vértice C, e vai até o ponto médio do outro lado, do lado oposto. Então aqui eu já deixei marcado os pontos médios. Então tem aqui o que? O MC é o ponto médio do segmento AB. Então divide o segmento AB em duas partes iguais. E a mediana que sai do vértice C vai ligar o vértice C até o ponto médio MC, tá? M de ponto de médio e C referente ao vértice C, tá bom? Agora, eu posso traçar também a mediana de outro vértice, por exemplo, do vértice B. Então, vou ligar aqui o vértice B ao ponto médio do outro lado, do lado oposto ao vértice B. Então, esse ponto médio aqui divide o segmento AC em duas partes iguais. E observação importante, não necessariamente a medida deste segmento aqui é igual à medida deste segmento aqui, tá? São lados diferentes, então pontos médios diferentes, divisão de segmentos diferentes, tá? Então esses lados não têm que ter o mesmo tamanho, tá bom? E por fim, eu posso fazer a mesma coisa aqui com o vértice A e ligar ele ao ponto médio do outro lado, do lado oposto ao vértice, né? Então, se eu desenhei bem, eu vou ter que, ao fazer essa ligação, olha só, a interseção destes três segmentos é um único ponto, o ponto baricentro, representado pela letra G, tá bom? Agora, por que esse ponto ele é importante? Ele tem uma propriedade muito interessante. Ele divide cada mediana em dois pedaços com uma certa proporção. Que proporção é essa? Eu tenho aqui, por exemplo, a mediana CMC e o baricentro divide ela na seguinte proporção. A primeira porção aqui, ou seja, saindo do vértice C até o baricentro, vai medir o dobro do que o segmento entre o baricentro e o ponto médio. Então, se aqui medir, por exemplo, x, eu tenho que o segmento CG mede duas vezes o x, tá bom? Então, é isso que eu estou escrevendo aqui, que o segmento CM, então, CM é igual a duas vezes, ou seja, o dobro da medida do segmento de G a MC, tá bem? Agora, isso vai valer com qualquer uma das três medianas. Então, se essa mediana aqui, eu tenho que BG mede 2y, por exemplo, eu vou ter que GMB vai medir y. E se eu tenho que AG medir, por exemplo, 2e, eu vou ter que GMA vai medir z. Tá, professor, não entendi muito bem, eu quero um exemplo. Você vai ter um exemplo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo ABC, eu já deixei marcado aqui o baricentro, e digamos que eu sei que este segmento AG mede 10 centímetros. E eu quero o valor do x. Ora, se eu sei que o G é o baricentro e que AMA é uma mediana, então eu posso dizer que o segmento AG ele é o dobro do segmento GMA. Agora, eu sei que a G mede 10 centímetros. Então, se a G mede 10 centímetros, eu vou ter que GMA, esse segmento aqui que mede x, vou até substituir aqui por x, vai medir a metade de 10, né? Então, x vai ser 10 dividido por 2, né? Estou dividindo por esse 2 aqui, que vai dar 5 centímetros, tá bom? Da mesma forma, um outro modo que pode aparecer,
traz uma equação. Eu tenho aqui que o segmento BG mede 2x mais 6, então 2x mais 6. E eu tenho que esse segmento aqui, G, até o ponto médio MB, mede 2x. Então, como isso aqui é o baricentro e GMB é uma mediana, eu vou ter que o segmento GB mede o dobro, mede 2 vezes que a medida do segmento GMB. Tá? E aqui um detalhe importante, sempre coloque entre parênteses a equação que tiver aqui. Por quê? Para você poder fazer distributiva. Se aqui, por exemplo, fosse 2x mais 1, eu teria que botar assim, né? 2x mais 1. Tá bom? Mas vamos voltar aqui ao nosso exemplo original. Para encontrar o x, agora basta resolver a equação. Então, eu posso, por exemplo, aqui, repetir o primeiro membro e fazer essa multiplicação. 2 que multiplica 2x vai dar 4x. Agora, eu vou passar esse 2x positivo para o outro lado negativo. Então, eu vou ter que 6 é igual a 4x menos 2x. Então, 6 vai ser igual a 4 menos 2, que multiplica x. 6 é igual a 4 menos 2, que é 2. Então, 2x. E, por fim, o x vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3 centímetros. Então, pessoal, isso aqui é o que tem de mais importante do baricentro e um exemplo. Fiquem bem e até o próximo vídeo.